Então, muito bem. Bom, boa noite, agora oficial aí. Estamos aí, operações unitárias, disciplina de quintas à noite. Temos aí a presença da nossa colega Raquel, que vocês vão encontrar ela mais de forma assíncrona, né? Essa disciplina, ela é uma disciplina síncrona, das 19 às 21 horas, todas as quintas. E é importante nós reforçarmos que é no horário de Brasília, né? Então, pessoal, a gente tem pessoal que faz engenharia química em outros estados e em alguns do norte, a exemplo de Manaus, e lá a gente tem essa diferença do fuso horário. A gente avisa aqui, o pessoal que tiver aí o primeiro contato aí com a disciplina, já lembrar, opa, hoje tem que ir um pouquinho mais cedo. E eu entendo que é completamente difícil, né? Imagina o cara termina o expediente 17h30, 18 horas, não tem como acessar. Por isso que vai ser tudo gravado, então não é obrigatória a presença. Claro, é muito bacana a presença de vocês. Daqui a pouco eu já vou mostrar um pouquinho como é que funciona lá a nossa plataforma. Eu mudei um pouquinho, Raquel, porque nós percebemos aí nos semestres anteriores o pessoal ficava um pouco confuso, né? Não entendia. Daí, bom, dei uma mudada, eu tirei do perfil do EAD, né? Então, o EAD tinha aquela dinâmica de bloco introdutório, bloco 1, bloco 2, depois um bloco de sistematização. Então, tinha uma linguagem que o nosso aluno não está acostumado, porque o curso ele é presencial, né? Então, a gente é diferente. Então, em cima disso, a nossa intenção é tentar deixar um pouquinho melhor e me ajudem, viu, Raquel? Também, se tu achar que a gente precisa mudar, vamos mudar, tá? Então, eu vou fazer assim, Raquel, eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Daí já vai servir para ti também, que mais ou menos já vamos dinamizar onde vai ser os locais que tu vai ter mais acesso, digamos assim. Vamos manter aquela dinâmica onde tu me dá aquele apoio nos relatórios virtuais, pode ser? Sim, tranquilo. E o aula a aula, eu dou feedback para os alunos, porque é importante até para que eu perceba, né, o que evoluiu de uma semana para outra e acabo te desonerando dessa necessidade semanal. Claro, onde tiver dúvida e tu puder estar sempre dando esse suporte aí, né, dentro da tua carga horária, que a gente é aquilo, né, pessoal? Eu recebo para estar aqui com vocês 2 horas semanais, a Raquel recebe 1 hora, eu de forma síncrona, a Raquel de forma assíncrona, né? Então, claro, a gente não vai deixar mais de 24, 48 horas sem resposta, né, Raquel? Eu procuro todos os dias dar uma olhadinha ali para ver se tem alguma mensagem, algum questionamento, né? E dependendo do que for o questionamento, eu consigo às vezes resolver, às vezes eu vou lá, pergunto para o professor para ver como que a gente pode ajustar a situação. Mas normalmente, diariamente, segunda a sexta, sábado, às vezes, eu abro para olhar ali o ambiente, né? As mensagens. Perfeito. Então, não vai ficar, vocês não irão ficar sem resposta. Tem 2 pessoas responsáveis por isso, tá? Bom, então eu vou compartilhar a tela. Então, vocês estão enxergando aí, só me deem um feedback, ok, enxergando? Sim. Tá. Eu vou começar aqui com o nosso aula, tá? Então, tendo a nossa sala virtual, temos aqui operações unitárias, né? Então, aqui dentro, como é que eu dividi? Bloco introdutório, que são informações básicas, livro, aula 1. Então, depois vai ter aula 2, aula 3, aula 4 e assim sequencialmente. No bloco introdutório, o que eu fiz? Eu coloquei o link para a nossa disciplina, que é simples, o cara entra aqui, clica aqui, ele já leva direto para o Meet onde nós estamos, tá? Coloquei também para vocês terem acesso, né, o plano de aprendizagem da disciplina, então é muito importante que vocês leiam, né, tem a ementa,
tem as competências que nós pretendemos, né, com que vocês adquiram até o final dessa disciplina, né? Formular e conceber soluções de engenharia, empregar as representações simbólicas adequadas, bem como assimilar as unidades de medida em grandezas físicas e químicas, identificar os principais equipamentos e acessórios que compõem o processo físico e químico, bem como suas operações e controles, identificar e caracterizar os procedimentos operacionais e os aspectos práticos de sistemas reacionais, sistemas sólidos, fluidos e equipamentos de separação e troca térmica, interpretar fluxogramas de processos manuais e cronogramas, assim como identificar processos que apresentem melhor relação custo-benefício, tendo em mente seu rendimento. Então, em cima dessas competências, nós vamos estar trabalhando, né? E aí tem aqui os objetivos, né, gerais da disciplina, o que nós pretendemos, né, trabalhar durante essa disciplina. Então, vai entrar dentro, né, vamos trabalhar com sólidos particulados, filtração, fluidização, tubulações. Essa a parte de tubulações, válvulas, acessórios, tá? Sistemas de bombeamento, compressores e ventiladores, câmara gravitacional, ilutreador, ciclones, centrífugas e sedimentadores. Então, no geral, estes vão ser, digamos, os equipamentos que nós vamos estar utilizando e todos os seus princípios envolvidos. E, tipo assim, alguém pode perguntar, tá, mas tubulação é a operação unitária? Não, não é, mas os fluidos vão ser conduzidos através dessas tubulações. Evelyn, seja bem-vinda. Então, em cima... Deixa eu ver onde é que eu estava. Acho que eu estava aqui. Então, em cima disso, nós vamos aprofundar nesses equipamentos, entender como funciona, né? Interpretar fluxogramas de processo, manuais e cronogramas, assim como identificar processos que apresentem maior relação custo-benefício, tudo dentro, né, do que a gente definiu. A dinâmica, né, dos itens que vão ser trabalhados, e esses itens, então, vão estar distribuídos dentro daquele livro, que são os 6 partes. Então, vocês vão perceber que vocês vão ter 6 partes, né, que a UBRA, então, para essa disciplina, pediu que a gente desenvolvesse livros, capítulos, né? Não dá para dizer que é um livro, né? Porque é um material desenvolvido, mas ele acaba sendo, no máximo, 12 páginas. Então, a ideia é o quê? Que vocês tenham alguma fundamentação, né, escrita. O professor também adota o livro, né, Cremasco, que está a indicação dele aqui embaixo, dentro da literatura. Nós temos esse Cremasco na nossa biblioteca da UBRA, mas é tipo 2 ou 3 versões impressas, e daí na nossa biblioteca que a gente tem ele. Professor, eu não gosto de trabalhar com livro online. Bom, daí também fica a critério, né, de cada um dos alunos, mas está tudo definidinho aqui. Ixi, vamos lá, continuar lendo. Eu devo ter inspirado aqui. Deixa eu ver se o meu e-mail não caiu aqui. E chega um certo horário que a gente precisa... não, tô ativo ainda. Foi só... Tá aqui o livro, daí pode mudar os capítulos aqui, ó. Então, mudou um pouquinho, né? E aqui tu vai na sequência das páginas. Tá diferente esse livro, ele te dá mais opção. Deixa eu ver se tem como fechar. Tem como... Vamos ver, eu acho que tem como minimizar aqui, ó. Tem como minimizar, daqui a pouco tem como... fazer pesquisa em todo o livro. Isso é novidade, isso é muito bom. Excelente. Antes não tinha, né, Raquel? Não tinha, acho que não, esse recurso eu não tinha visto. Deixa eu ver, referenciar o leitor. Bom, eu não estou conseguindo ver se dá para diminuir aqui. Bom, parece que talvez para diminuir tem que ser Ctrl-. Não, pior que não, o negócio eles fazem, parece para te não copiar o livro, sei lá, não tem. Diminuir o zoom, né? Acho que não tem como. Não tem, né? Daí ele impede
com que tu faça um print de página inteira, um exemplo, né? Sim. Mas também, mas está bem nítido, bem visível. E é isso, tá? Então tem essa opção aí e espero que vocês aproveitem. Bom, voltando aqui. Então, tudo isso está dentro do plano. Daí, dentro do plano, tem o aula 1. Então, o que nós vamos trabalhar na aula 1? O que vamos trabalhar na aula 2? E assim vai. Inclusive, tá? Tem a indicação de quando nós vamos ter as avaliações. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ter uma avaliação na aula 3, vamos ter avaliação na aula 4, vamos ter avaliação na aula 7, na aula 9, na aula 11, fechamento do primeiro trimestre, e assim vai, ok? Mas quando vai acontecer essa aula, né? O pessoal pode se perguntar, né? Então, tem o calendário acadêmico aqui, né? Caso alguém se questione, tá? Mas esse professor é louco, vai trabalhar tal dia, então a gente não escolhe os dias que a gente quer trabalhar, a gente tem que seguir, né, o calendário da UBRA, né? O calendário oficial, onde ele estabelece aqui, né, quais dias terão atividades semipresenciais, quais dias terão as atividades síncronas e quais os dias vai ser o encerramento do semestre, coisas desse tipo, tá? Então, com base nisso, o professor facilitou a vida de vocês, colocando aqui, ó, informações, cronograma das aulas das 19 às 21, horário de Brasília. Então, aula 1 vai ser dia 3/3, aula 2 e assim por diante. Inclusive, aqui eu já coloquei os dias que vão ter as avaliações. Então, sempre que tiver um AP1, né, vai ter uma atividade valendo nota, que o professor vai dar um prazo para vocês estarem fazendo, né, que pode ser o TDE, porque toda aula a gente faz um aporte teórico, que é o ATC, que a gente chama, né? E em cima desse aporte teórico a gente apresenta o conteúdo, né? Que torna, digamos assim, mais digerível, né? A intenção de trabalho ao longo da aula, e no final a gente tem uma atividade prática para que o aluno consiga, então, entender, seja ela, né, a solicitação de um projeto envolvendo o conteúdo trabalhado, seja transformar aquele conteúdo em uma planilha de Excel, né? Então, assim, eu sei que tem muitos alunos que fazem a graduação utilizando um celular, né? A gente entende que é complicado, tá? Porque em pleno século, né, 21, a gente precisa saber operar um computador, a gente precisa saber operar planilhas, né? E a gente não está falando só um Excel, que é um pacote Office, né? Nós podemos operar, por exemplo, planilhas dentro do próprio Gmail, que é muito semelhante ao formato que nós temos no Excel, então não tem diferença nenhuma. Ele faz fórmula igual, então, por exemplo, igual 2 mais 2, então ele te dá, né, te faz as equações, então igual a essa célula vezes a célula de cima. Aqui, no caso, não botei número nenhum, botei um 2, ele já mudou, né? Então, é possível, a linguagem de programação aqui é a mesma, então, não tem desculpa. Mas eu não sei trabalhar com Excel. Cara, você vai ser engenheiro, não tem como não trabalhar com planilha, tá? Então, o conselho que eu te dou é que você faça, né? E daí não tem desculpa. Pois é, mas eu não tenho computador. Dá para trabalhar no celular também. É ruim, de fato, pessoal. É muito ruim. É uma pena você fazer um curso de graduação sem ter um computador. Mas nós já voltamos à presencialidade.
Isso quer dizer o quê? Cara, não tem computador em casa? Vai para o campus e lá no campus vocês utilizem na biblioteca, vocês utilizem no centro de informática. Então, vocês têm que dar um jeito de buscar suprir esta necessidade, tá? E essa disciplina é uma disciplina que vai trabalhar isso, né? E a Raquel, né, viu aí no semestre passado, já está trabalhando essa disciplina, já é o terceiro semestre, né, Raquel? É o terceiro semestre. E a gente vê que tem muito aluno que, quando chega nessa disciplina, se surpreende. Ah, mas eu sou obrigado a fazer. Olha, é importante. Por quê? Porque, infelizmente, tem alunos que já estão se graduando e ainda não sabem trabalhar com Excel, não sabem trabalhar com uma planilha. Né? Então, aproveitem essa oportunidade e tirem dúvidas, porque, volto de novo a dizer, qual é a missão da Raquel? Qual é a minha missão? É ajudá-los. Tá? Porque, assim, essa disciplina, pessoal, a única coisa que o professor avalia e a Raquel avalia é a AP1 e a AP2. Então, assim, vocês vão ter atividades, como eu mostrei ali, vocês vão ter atividades definidas aqui dentro. Ó, AP1 valendo 0,1 ponto. É pouquinho, né? Mas de AP1 aqui, que vai ser um relatório não, algo bem mais simples. Vai ser elaborar uma planilha, gerar um projetinho resumido de tubulação, né, dimensionar uma bomba, ou seja, pequenos projetos que vão te gerar ali 0,1 ponto. Vai ter um relatório virtual que vocês vão fazer em casa e depois vão elaborar algo um pouquinho mais sofisticado, né, a nível de um relatório mais técnico, vai valer um pouquinho mais. E daí vocês vão ter uma objetiva que o sistema corrige automático, tá? Então, assim, 1,5 ponto vocês conquistam em AP1, tá? E 1,5 ponto, e 2,5 pontos, daí a gente tem aqui, ó, o fechamento do AP1, então a gente vai ter a última avaliação de AP1 na aula 11, no dia 5 de maio, onde vocês vão fechar 1,5 ponto, de 1,5 ponto. E o sistema vai dando essas notas tudo para vocês automático. Depois o AP2 se encerra lá no final de junho, 2,5 pontos, mesma coisa. O AP2 vale um pouquinho mais, então vai ter atividades valendo um pouquinho mais. Tipo, o relatório virtual de AP1, ele vale 0,2 e o relatório virtual de AP2 vale 1 ponto. Então, em cima disso, vocês fecham 4 pontos no final de AP2. Daí, presencialmente, vocês vão ter que fazer a avaliação semestral. Daí, assim, eu sou de Manaus, eu sou de Gravataí, eu sou de outros campos. Vocês vão entrar no sistema da Ubra, vão entrar lá no autoatendimento, na forma de alunos, e daí vocês aqui, mais perto, a gente sempre ajuda vocês, tá? Mas aqui você tem que fazer o agendamento. Aqui, ó, agendamento de prova EAD. Então, lembrem-se, essa disciplina aqui, ó, não é à toa que está escrito aqui, esse EAD aqui embaixo, ela é EAD. Então, vocês vão entrar no sistema aqui e vão lá no agendamento de prova, e daí, conforme as disciplinas que vocês forem fazendo, vocês vão procurar disponibilidade. Só que isso, a gente, com o tempo, a gente lembra, né, Raquel? Mas... quando chegar mais pertinho ali, a gente dá um auxílio. Exato. Isso vai estar acontecendo para final de maio, início de junho, tá? Até julho, porque daí, na 23ª aula, mais ou menos ali na segunda semana de julho, vocês vão fazer a avaliação semestral presencial, com conteúdo todo. E caso o cara não atinja a média 7, somando 6 pontos, mais 2,5 pontos de AP2, mais 1,5 ponto de AP1, fecha os 10 pontos. Então, tem que conquistar desses 10 a 70%. Daí, por exemplo, o cara não fez AP1, não fez nenhuma avaliação de AP1, não fez. Ele não tem direito a fazer a avaliação final. Então, para você fazer a avaliação final, você tem que ter feito
a avaliação em AP1, você tem que ter feito a avaliação em AP2 e você precisa ter feito a avaliação semestral. Então, por exemplo, o cara fez AP1 e fez AP2 e não fez a avaliação semestral, ele está automaticamente eliminado, ele não pode fazer a avaliação final. Então, vocês têm que ter essa pontuação. E a avaliação final, a mesma dinâmica, o sistema corrige. Então, por que eu falo isso, pessoal? Porque assim, vocês vão pensar, mas são 1 ponto e meio, vale 0,1 essa atividade, essa outra vale 0,2. Pode querer não priorizar isso, mas às vezes o cara fica de avaliação final por 0,1, porque o professor não tem como ajudar. Tá? Então, é tudo com você. Professor, ideia é aquilo, velho. Prova, vai lá, faz presencialmente, tá? Não tem a barbada, esse semestre não vai ter a barbada de vocês ficarem fazendo e consultando em casa, então vai ter que ser feito presencial. Então, a barbada, entre aspas, né? Eu tô falando, mas a gente sabe que, infelizmente, teve muitos que levaram a sério, mas outros se atiraram, digamos assim, né, na gandaia e acabaram não se dedicando, talvez, tanto nas disciplinas, porque tinha a facilidade de fazer consulta na hora da prova. Agora, mas essa facilidade também é um pouco enganosa, né? Porque às vezes parece, é mais fácil, de repente eu vou conseguir, né, dar uma consultadinha ali no material, só que se não se preparou antes, se não estudou, se não fez as atividades durante o semestre, fica muito difícil, né? Chegar lá no final, numa prova, em 2, 3 horas, ter que dar conta de tudo, né? E não vai ter o grupinho de WhatsApp também, né? Para o cara ficar consultando ali, qual é a questão? Mas trocou de ordem, e alternativa. Bom, pessoal, a gente já passou por isso, né, Raquel? Sim. A gente sabe como funciona. Sim. Já fomos estudantes. Ainda somos de vez em quando. Exatamente. Então, já se preparem, tá? Porque a dinâmica é essa, tá, pessoal? Muito bem. Finalizando aqui, um pouquinho mais ainda dentro, né, do primeiro bloco, temos aqui uma sala de apresentação, então o professor se apresentou e espero que vocês participem. É muito fácil, é só botar participar aqui. Não quer escrever, quer fazer uma gravação, então fiquem bem à vontade, o que for melhor para vocês. Eu digo assim, esse é um espaço para que vocês apresentem qual é a expertise de vocês, né? Qual é o que vocês fizeram durante a academia, o que vocês fizeram durante a profissão de vocês, né? Fez curso técnico, não fez? Por quê? Porque isso ajuda a nós conhecermos a turma, né? A nós nos conhecermos. Amanhã ou depois o cara precisa de alguém, mas naquela disciplina teve um cara lá, o cara sabia trabalhar com tal dinâmica. Vou te dar um exemplo. Hoje mesmo teve um amigo empresário aqui que pegou e está precisando de um técnico para trabalhar no laboratório dele, né? Então eu pergunto, tem alguém para indicar? Eu disse, não. Eu faço assim, faz o material, me passa que eu faço divulgação lá na ABQ, faço divulgação lá no CRQ, faço divulgação, né, nos grupos aqui da própria UBRA, ou seja, são formas que tem também de a gente se conhecer e ver a necessidade de cada aluno. Então, não é porque, às vezes, o cara acha que o currículo dele é pequeno, não vai se apresentar. Eu acho que é fundamental. E aqui, Raquel, é a nossa sala de dúvidas, né? Então, o que o cara tiver de dúvida, vamos usar aqui. Eu sei que muitas vezes o pessoal gosta de mandar mensagem por aqui, né? Uhum. Tipo, tranquilo, dá para ser, tá? Mas aqui, às vezes, eu não consigo enxergar. Por exemplo, eu vejo aqui vários alunos. Eu entro aqui no caso da Suzana, mas qual é a disciplina que ela trabalhou comigo? E a Fernanda? Às vezes o aluno faz mais de uma disciplina contigo e não aparece aqui. Então, é fundamental que vocês, né, sempre que utilizarem aqui, utilizem esse espaço dentro do bloco introdutório, dúvidas. Bem aqui, tá? E ainda vale aquela que a gente sempre fala, né? Às vezes a dúvida de um é a dúvida dos outros. Então, de repente alguém está não sabendo como perguntar, um colega coloca ali a dúvida
e aí então consegue resolver a questão de todo mundo, né? Exatamente, e isso mesmo que tu disse. E às vezes a gente fica nessa, né? Fica na particularidade, então vamos sempre procurar compartilhar as dúvidas aqui nesse espaço, dentro do bloco 1, sala de interação, dúvidas gerais, tá? E Bom, usem, gente, desse espaço, tá? Não fiquem com dúvidas. Às vezes eu percebo que as dúvidas chegam muito lá no finalzinho, na última avaliação, uma semana antes da prova. Então eu acho importante, quando tiver dúvida, coloca ali, que eu e o Maurício a gente vai estar sempre ali disponível para ajudar vocês a resolver esse questionamento, né? Na verdade, é a nossa isso função aí. isso, né? Às vezes, mas onde é que eu faço o agendamento da prova? Pergunta aqui. Eu não entendi como é que se preenche a planilha material 2. Bota aqui. Que daí a gente pode ajudar e a tua dúvida vai ser muitas vezes a do teu colega. Bom, o livro, tá, pessoal? Tá aqui, ó. O livro, então, ó, eu mais ou menos defini, ó. Conteúdo mínimo, AP1 vai ser parte 1, 2 e 3, AP2, parte 4, 5 e 6. A avaliação semestral são todas e a final são todas as partes. Então, bem tranquilinho, está aqui, né? O capítulo, como eu disse para vocês, traz aqui quais são as competências, né? Traz uma passo a passo, né? De como funciona o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar na disciplina, ok? Então, essa é a ideia, que vocês usem e abusem desse primeiro espaço, aí tem os referenciais e tudo mais. E assim vai, daí, tipo, além desse material, eu ainda peço leitura complementar. Por quê? Porque pensem, pessoal, é pouco. Vocês vão ver que só essas 16 páginas não dá para vocês captarem tudo. Então, o professor orienta vocês usarem o Cremasco, que é um livro que eu sempre adotei muito como livro-texto aqui para essa disciplina. E como a gente tem ele disponível, então façam uso e qualquer livro de operação que vocês tenham também é sempre importante que vocês façam uso. Então, bem tranquilo. E aula 1. Então, dentro da aula 1, tem a apresentação da nossa aula, tem um material 1 de consulta, material 2, que é a planilha em Excel, né, para vocês poderem exercitar. E quer ver, ó, vocês vão acessar ela aqui, ó. Por exemplo, vocês estão acessando essa planilha, ó, via planilha Excel dentro do Drive, ó, tá vendo? Ó? É dentro Então, do planilhas do Google, né? exatamente. Então, o que tu só tem que fazer aqui nesse caso, né? Se tu fizer o download, tu vai ter ela no teu computador, né? Mas o que tu pode fazer, né? Tu pode incorporar esse aqui, ó, abrir como planilha Google, tá vendo? Ó? Se tu fizer isso aqui, ó, tu abriu ela como uma planilha Google. Claro que às vezes tu perde uma ou outra configuração. Então, a partir disso, tu vai agora poder trabalhar, porque a planilha aqui está dizendo, ó, que você pode só ver. Então, o que que tu faz? Tu só pode ver, então tu não pode usar. Então, tu vem aqui, daí tu vai salvar, ó, salvar como planilha Google. Aí tu vai fazer, desculpa, antes de salvar, tu vai fazer uma cópia. Aí tu vai fazer a tua cópia no teu Drive. Tu vai escolher teu Drive aqui. E assim, pessoal, o negócio é extremamente intuitivo. Deixa eu ver aqui. Daí tu vai escolher o teu drive. Daí, sei lá, daí tu vai criar o drive da disciplina. Vai adicionar uma pasta aqui, deve dizer, op uni. Deu ok aqui. Tem internet, né? Daí tu vai salvar aqui dentro. Selecionou, ó, ok. Daí, tipo assim, agora essa planilha é tua. Agora tu pode, ó, botar aqui, ó, 12, pode botar 13, e tu pode inserir formas igual
É que certo? precisa fazer todo esse caminho, porque a planilha original do Maurício, né, do professor, se vocês mexerem em cima dela, ela vai ser editada para todo mundo que olhar a partir daquele momento, né? Por isso que para a turma ela está apenas como ver, né, como visualizar. Aí precisa fazer todo Exato. esse passo a passo. Daí que nem você, então, aqui você não consegue fazer nada, ela tá, É, tu pode ela fica tentar bloqueada, escrever, né, para tá isso. bloqueada. Daí tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que abrir como planilha Google. Daí, mesmo tu abrindo como planilha Google, é somente ver. Então tu tem que fazer uma cópia e salvar dentro do teu material. E ficou bom, porque eu gravei agora, então, mas como é que aquele Uhum. louco fez aquilo? Então, volta ali. Sim. E assim, E na hora pode que falar. fizer ali a cópia, né? Se tu não for salvar em nenhum outro lugar, ele vai ficar no teu drive. Só que dependendo do volume de coisas que tu tem, tu vai ficar Bah, com um monte de documentos sem pasta nenhuma. Então, esse passo a passo aí de salvar em uma pasta facilita depois na hora de achar os materiais, né? No tipo caso do aqui, ó, eu Maurício, tem salvei, bastante pasta. bem isso, ó. Tá aqui, ó, 19h48. Aí, ó, às vezes o cara pode se perder para botar o horário da última modificação, ó. Isso, também dá, é bem fácil de mexer. Aí, tipo, aqui, ó. A última foi essa aqui, ó, justamente a que a gente usou. Ó. Daí ou tu vai por ordem alfabética. Daí tá aqui ela, cópia, certo? Então, fica a dica aí. Daí, por exemplo, eu não quero ela, eu deletei, ó. Movi, tá na lixeira. Mas, vejam, pessoal, a importância de vocês saberem fazer isso. Vocês vão para o mercado de trabalho, ninguém vai perguntar. Por exemplo, né, Raquel? Ninguém perguntou se a Raquel sabia mexer no computador quando veio a pandemia. Só disseram, Ninguém perguntou. só disseram assim: ó, a partir de amanhã você tem que se virar. Uhum, E, por e aí. a pessoa, bem-vindo ao mundo real, e esse é É, nosso mundo, né? isso aí. Então, contem conosco. E hoje já vai ter um TDE aqui. Eu fiz um TDE bem simples, né? Que é postar a foto do aluno exercitando, exercitar em Excel os exemplos trabalhados em aula. Então vai ser bem simplesinho, posta só a fotinho, vai ser. Não se acostumem, vai ser só hoje isso. Bom, então, Raquel, quer falar um pouquinho com eles? Sim, então só me apresentando formalmente, né? Sou a Raquel, eu moro em Montenegro. Não sei se tem algum que seja de Montenegro, acho que não. No Rio Grande do Sul. Eu trabalho na Ubra desde 2020, acho que 2020 já faz um tempo. Desde 2020, no segundo semestre, eu comecei. E trabalho também em outras instituições, municipal e estadual. Né? Hoje, inclusive, estou aqui em outro ambiente, que é na minha escola do estado. Tá? Eu sou técnica em Química. Depois do técnico em Química, eu fiz licenciatura em Química. Vocês vão ver depois o currículo do professor Maurício, e o meu é praticamente assim, acadêmico, né? Essa parte, sim. Aí fiz a licenciatura em Química, terminei em 2008, segundo semestre. Depois eu fiz a engenharia química também, tudo na Ubra. E por último, agora, então, concluí o mestrado em Química na URGS. Então, bastante química na vida da pessoa, né? E trabalho, então, numa escola estadual, num curso técnico em Química aqui em Montenegro, e também numa escola municipal, onde eu dou aula para as criancinhas lá do sexto ao nono ano. É um público bem diferente aqui, o nosso e o do técnico, né? Raquel, vamos organizar uma visita aí, uma visita pelo CRQ para falar sobre o CRQ e falar sobre a ABQ, Associação Brasileira de Química. Já podemos, depois eu vou entrar em contato contigo para a gente Marcar isso aí. botar isso no papel mesmo, porque a gente sempre fala, mas daí a pandemia acabou nos atrapalhando nesses planos, né? Isso. Mas eu E tenho muita tu, e tu, vontade. e tu, ainda mais essa área de estágio, eu acho que a gente pode fazer um link legal ali com necessidade. Vou te dar um exemplo. Agora tem um cara, um empresário que está com essa necessidade. Né? Ele quer contratar um profissional, mas quem sabe
um estagiário não pode se tornar o futuro profissional. Então, Com acho certeza. Acho que o estágio é importante também, né? Que abre portas aí para as empresas, é a vitrine de vocês, né? Onde, nossa também, né? Onde a gente consegue se mostrar ali. E então estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá? Com relação à disciplina. Vou pedir assim, ó, para aquele pedido que o Maurício já falou, né? Para vocês ficarem atentos aos prazos. Eu sempre vou também colocar ali um lembrete, um postzinho, uma mensagem, mas eu percebo que conforme vai passando o tempo, vocês vão deixando de acessar e vão deixando de visualizar, né? A gente consegue ver quantos visualizaram e a gente consegue ter esse acompanhamento. Tem muitos que ao longo do semestre deixam de participar. E aí vão participar só lá no final. E às vezes... Só para vocês entenderem o que a Raquel falou, né? Então, assim, a gente consegue tanto monitorar a presença do aluno, né, quanto nós também conseguimos, tá? Aqui, ó, nós temos relatórios, ó. Então a gente pode, por exemplo, emitir um relatório. Agora talvez deu uma travadinha aqui, mas a gente pode emitir um relatório por turma. Então a gente consegue ver exatamente, ó, acessos, execução de atividades, né, análise de notas, acessos a itens do roteiro, então, assim, evasão. Então, nós temos como... nós não precisamos... entendeu? A gente tem essas ferramentas, a gente consegue visualizar quem está conseguindo e quem está acompanhando a disciplina e quem não está. E o que a gente tem visto aí nos últimos semestres é que quem deixa para a última hora fica bastante complicado de conseguir dar conta de todas as atividades, tá? E ainda mais agora com a prova presencial, então acredito que seja mais... Não é que seja mais importante, mas o comprometimento de vocês, acredito eu, que precisa ser, né, melhorado durante esse semestre, isso em todas as disciplinas, né? Então, mas estou aqui à disposição de vocês, usem e abusem, tá? Porque às vezes eu entro e não tem nenhuma mensagem, não tem nenhuma dúvida, aí eu fico, poxa vida, ninguém lembrou de me perguntar nada. E eu sei que vocês têm dúvidas, tá? Eu sei que vocês, como a gente já foi aluno também, né? A gente sabe. Porque o professor não é tão bom assim, né, Raquel? E daí o que acontece, se o pessoal não pergunta, o professor fica se achando, né? Bah, todo mundo entendeu, e daí depois a gente vê que dá umas loucuradas, o pessoal fica louco, né? Professor, tinha que ter mudado isso. Então a gente evoluiu, né? Tipo, semestre passado, tivemos uma atividade, estava com problema, acontece, pessoal. Errar faz parte, tá? Então, assim, a ideia é dinamismo. Então, a gente está sempre aí trazendo, procurando tornar algo que é técnico para caramba, né? E tentando virtualizar isso e tentando dar um pouquinho para vocês do feeling, né? De como fazer aquilo, né? De uma maneira totalmente virtual. Então, a gente também precisa do empenho de vocês e da compreensão, né? E nos ajudarem, obviamente, né, Raquel? Uhum. E também, assim, não conseguiu participar da aula aqui nesse momento síncrono, né? Às vezes a gente sabe, questão de trabalho, não conseguiu chegar a tempo, teve alguma outra situação, o vídeo fica sempre gravado, então procurem assistir a aula, porque o professor Maurício, ele se empenha bastante nessa função aí de apresentar as questões para vocês, ele prepara um material muito bom, e ele se empenha muito para isso, então acho que é importante que vocês também prestigiem essa parte da aula presencial, entre aspas, né? Dessa forma. Síncrona, bom, aqui a gente continua com a linguagem síncrona. É, verdade. Mas então tá, a Raquel, ela fez um grande favor hoje, né? Ela não deveria estar aqui, ou não precisaria, né? Talvez o dever, eu acho que a gente deixa de lado, né, Raquel? Mas eu gosto. Faz isso por amor, né? Eu gostaria de enxergá-los um pouquinho, mas... eu acho que se tu quiser acompanhar, vamos ver se o Kleber se apresenta aí, o Pedro, Mariana, o Pedro antes já tinha ligado a câmera. Oi, Mariana. Marlon, Pamela, vamos lá, vamos aproveitar. Fala aí, Pedro, te apresenta aí. Ô, pastor, tudo bom? Já tinha falado um pouquinho que eu não sou de Manaus aí, né? Sou de Viamão aí, mas... sei lá, eu
Eu preferia, eu até achei que essa cadeira aqui fosse presencial. Eu estava muito preparado para voltar à aula presencial hoje. Aí, hoje de tarde, eu olhei assim e eu comecei a pensar, EAD? Aí eu, meu Deus, não é híbrido. Aí eu quase fui para a Ubra achando que era. Teve um amigo meu que tinha EAD hoje que estava lá na Ubra. Ainda bem que tem internet na Ubra, né? Pois é. Mas legal, cara, legal. Seja bem-vindo. Depois coloca mais detalhes lá na apresentação lá. Vamos pegar a Mariane. Mariane, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Cheguei atrasada do trabalho também, por isso que me atrasei para o início da aula. E aí cheguei e já me pegaram aqui, ó, fazer os temas Olha da aí. escola. E Que aí, legal. tô nas duas funções aqui. É importante, a gente sabe que não é fácil, mas vai ficar tudo gravado depois, se precisar, né, rever, fica tranquilo. Seja Perfeito. bem-vinda. Obrigada. Pamela. Tá dia ainda, Pamela? Não é, senhora, é a luz da área lá da rua, que, meu Deus, parece um sol aqui na minha janela. E olha, eu até olhei assim, será que tá dia ainda? Não, senhora, eu continuo morando do lado da Ubra quase, senhora. Já tá escuro aqui. É só a luz que é exageradamente forte da área da rua da minha casa. Olha só, a Pamela faz engenharia química, o senhor Maurício já me conhece. Tem cadeira com ele, acho que todo semestre, acho que ele dá o curso inteiro. Da Ubra Canoas ali. Eu tenho técnica em química, sou formada também em técnica em química e agora estou terminando engenharia, né, senhor? Se tudo der certo, aí, todo ano eu me formo. Tá te livrando agora, né? Isso aí, parabéns. Me livrando daquelas, né, senhor? Não consigo ficar sem estudar, vou terminar o curso, vou querer fazer uma pós que eu sei, me dá agonia ficar parada, senhor. Exato. E Tá aquilo, certa. né? Se tu parar, o tempo passa. Se tu continuar andando, o tempo passa. Então, o que é melhor, né? Continue andando, né? Continue a nadar, né? Eu vou te dizer que eu parei de estudar um Também. ano depois da licenciatura e um ano depois da engenharia. Então, eu só fui emendando praticamente uma coisa na outra. Que loucura. Eu acho que eu vou emendar também, eu não tenho muita paciência, assim, tipo, eu fico pensando, tá, daí ano que vem eu vou fazer o quê? Eu vou chegar do trabalho e vou ficar fazendo o quê? Entendeu? Vou, sei lá, não dá, eu preciso estudar, tem um troço eu não estudo, eu acho. Tu tem que trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? Que daí tu tá sempre desenvolvendo, né? Tá sempre tendo que pesquisar, uma área bem interessante. Pode ser, senhor. Vai que a Braskem me contrate, né? Eles estão abrindo um setor novo de desenvolvimento ali agora. Olha vai que aí, me contrate ali, ó. Te puxa e tu tem capacidade para isso. Amém, senhor. É bom ouvir isso do professor, né? Vamos lá. Marlon, Felipe, Evelyn, o pessoal, alguém mais quer falar? O Kleber sumiu, eu vi que ele estava ali, pum. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Evelyn, eu curso Engenharia Química também na Ubra de Canoas e eu venho de transferência do semestre passado, então eu tô meio perdida e eu também achei que hoje era presencial. Então eu já tinha até confirmado a van, era de tarde. Era de tarde quando eu vi EAD, deu, meu Deus, como assim? Aí deu tudo certo, não fui, graças a Deus. Tu é de onde? Eu sou de Portão. É perto até, né? Só que daí eu ia ter que dar um jeito lá. Mas que bom, é uma despesa a menos. Sim, verdade. Legal, seja bem-vindo. Tu veio da onde? Da Unicinos? Sim, semestre passado foi meu primeiro semestre na Ubra. Seja bem-vinda, conte conosco aí para o que precisar. Obrigada. Então, eu acho que é isso, né? Marlon, Felipe. Bom, Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, tá? E mais uma vez, precisando, contem comigo, tá? Me perguntem, me usem e abusem, tá? Para que a gente consiga ter ali uma parceria boa e que vocês consigam desenvolver bem o semestre. Tá bom? Beleza, obrigado, Raquel. Se quiser ficar por aí também, fica bem à vontade, viu? Não, vou deixar. Depois eu sempre dou uma olhadinha, tu sabe, né? Que de vez em quando eu dou uma olhadinha nas aulas ali para ver. Me ajuda a dizer, Maurício, aquilo lá não ficou bom, melhora aquilo lá. Mas assim, ó, o ambiente, a aula ficou excelente.
Acho que agora não vai dar mais aqueles desencontros. Eu não estou conseguindo encontrar tal material. Eu acho que vai ficar fácil, desde que eles consigam acompanhar as aulas semanalmente, né? Porque realmente, daí se deixar muita coisa lá para o final, aí vai ficar complicado mesmo, porque são 20 semanas, são 20, né, Maurício? 20 semanas de aula. 18, tá 24, né? 24, Mas né, por causa daí da são 7 semipresenciais, Isso. né? Uhum. Então, é bastante coisa, bastante aula, então não deixem lá para o final, tá bom? Valeu. Então, um abraço a todos e precisando de mim, entre em contato, tá? Tchau, tchau, gente. Eu vou desligar aqui. Bueno, meus amigos, então, assim, como de praxe, tá? Então, vamos para o ATC, tá? Então, a qualquer momento, eu não consigo ficar vendo vocês, porque o Meet, ele tem esse problema. Quando a gente está fazendo a apresentação, por exemplo, do PowerPoint, ele não carrega uma telinha que nem outros aplicativos carregam, daí eu consigo enxergar. Mas se vocês não entenderem alguma coisa, é só vocês abrirem o áudio, sintam-se numa sala de aula. Professor, não entendi, né? Não adianta ficar preenchendo. Olha aí, ó, que legal, o Marlon aqui respondeu, né? Não sou de Manaus, sou de Canoas. Boa, Marlon. Felipe aqui. E é que eu não consigo enxergá-los aqui, o chat. Então, é só abrir o áudio e me chamar. E se a internet falhar também, vocês podem pedir, eu repito também, não tem problema nenhum. E a aula, como de praxe, vai ser sempre gravada. Então, preparei um conteúdinho para nós estarmos trabalhando aí durante agora essa segunda hora. A primeira hora estava prevista, então, para a gente ter esse bate-papo. Mais ou menos aqui, isso aqui a gente já viu, a questão do ambiente aula, né, para acessar. É muito importante que vocês sempre acessem com o e-mail da Ubra, tá? Então, esse é o nosso ambiente e esta é a nossa primeira aula. Então, uma Raquel lá se apresentou, então eu fiz, tá? Química licenciatura, fiz engenharia química na Ubra, fiz engenharia dos materiais na URGS e trabalho muito com tratamento de águas, reuso, gestão, né, de resíduos, área de meio ambiente, processos industriais. Tenho uma empresa onde presto serviço, tá? Sou docente aqui da Ubra desde 2018. Tá? Sou vice-presidente da Associação Brasileira de Química, sou conselheiro, tá, do CRQ, e contem comigo aí para o que vocês precisarem sempre aí dentro da nossa caminhada aí profissional. A gente está sempre aberto em ajudá-los. Bom, então vamos a operações unitárias. Como isso aqui eu já apresentei previamente, mas esse semestre, tá, nós vamos trabalhar com sólidos particulados, escoamentos sólidos particulados, tá? Vamos ver a questão da mecânica dos fluidos aplicado, então, a tubulações, válvulas, acessórios. Vamos entender o que é uma bomba, né? Uma bomba que que trabalha com fluidos líquidos. Vamos ver compressores, ventiladores que trabalham com fluidos gasosos, ou a gente pode falar em fluidos compressíveis. Então, vamos ver um pouquinho dessas áreas e entender, né, que a gente precisa compreender como funcionam tubulações e válvulas e acessórios, suas respectivas perdas de carga, para que a gente também possa entender, né, que uma operação unitária muitas vezes vai depender de um bombeamento, vai depender de um fluxo de um fluido gasoso, né? Então é importante vocês entenderem os componentes que vão permitir a fornecer energia para que esse fluido então se desloque. Escoamento em meio poroso, tá? Que a gente aplica muito, por exemplo, em filtração, mas o escoamento em meio poroso não é só filtração, mas vamos dar um foco nisso. Separação de sólidos, separação de líquidos, né, gases, ou seja, como esse processo se dá, quais são os equipamentos.
Vamos falar um pouco sobre câmara gravitacional, elutriação, ciclone, centrífugas, né, que dão uma separação de partículas, seja ela partícula sólida em fluido líquido, seja ela partícula sólida em fluido gasoso. Tá? E por último, né, fluidização. Então é muito conteúdo, é muita área, e a gente vai tentar aí ao longo desse semestre, né, tentar envolver esse conteúdo, sempre procurar trabalhar através de uma semipresencial, um reforço, né, em cima do material. Bom, começaremos então com sólidos particulados, que está dentro da parte 1, quais são as aplicações. Então, um exemplo, né? Então, aqui a gente vê aí sólido particulado aplicado, por exemplo, à filtração de um efluente, né? Então, aqui um exemplo, né, de um processo para avaliação de tratamento de efluente utilizando carvão ativado. Então, a gente vê o efluente entrando, o efluente saindo. Então, a gente percebe o que o carvão ativado fez. Então, tu tem um líquido que está percolando um leito contendo carvão. Então, isso é uma das aplicações. Né? E tu tem toda uma engenharia envolvida. Então, parece um cano, né? Parece que tem um leito, né? Tem um trabalho manual sendo feito, mas tem uma química envolvida, né? E também, além dessa química envolvida, também tem, né, uma dinâmica, né, na qual o fluido vai ter que percolar esse meio e ali vai ocorrer, então, retenção de matéria orgânica, retenção de cor, né, como a gente bem vê aqui. É bem bacana essa foto. Ou utilizando, né, o próprio meio filtrante carvão para eliminar metais, por exemplo, numa galvânica, mesma dinâmica. Uma metalúrgica, então várias aplicações, ou uma lavanderia, a gente vê a função do filtro, né, funcionando para reter, por exemplo, essas partículas sólidas que estão suspensas aqui na água e que, se forem, né, para frente do efluente, no exemplo, né, vão contribuir com matéria orgânica, vão contribuir com DQO, vão contribuir, né, com DBO. Então, a importância de tu estar removendo, então, essas partículas sólidas. Ou um exemplo, né, de uso de terras clarificantes. Para quê? Para bebidas, né? Por exemplo, a Cerezero, lá em Jundiaí, São Paulo, utiliza para clarificar bebidas, né? Sejam espumantes, sejam, né, bebidas destiladas, onde aqui tu tem um tipo de filtro, né, cheio de placas, onde tu faz uma solução água não, bebida, adiciona terra clarificante, e ela vai ter um poder, né, de remoção de certas partículas que vai se dar dentro desse tipo de filtro, que, por exemplo, então, um exemplo de uma filtração. Ou um sistema de tratamento de água, onde nós temos aqui aplicado um processo de adição de um coagulante que faz com que uma partícula com um tamanho tão pequeno que não tenha peso, então tu adiciona um coagulante que desestabiliza essa partícula, agrega maior massa a ela, agrega maior volume, e isso faz com que tu tenha, então, uma aceleração, né, da sua sedimentação, na qual tu pode, então, além de coagular, né, tu promove a sedimentação e, no último momento, tu pode promover, então, uma filtração. Como a gente vê bem aqui, né, uma maeta compacta, então tu tem lá a entrada da água bruta, um sistema de agitação rápida para misturar o coagulante na água, depois essa água, né, digamos assim, coagulada, vem para o decantador, um decantador lamelar, onde o objetivo é retardar, né, ou seja, reduzir a velocidade da partícula, né, para que ela não acenda junto com o fluido. Então, tu tem a entrada
da água por baixo, e aqui todas essas telhas, digamos assim, metálicas na diagonal, em sentido contrário, fazendo com que essas partículas fiquem retidas e que para dentro da calha venha somente a água clarificada para, sim, passar por um filtro. Então, um exemplo aqui de como está lá no primeiro, né, no primeiro ponto, a coagulação acontecendo, e depois de passar pelo filtro, como que a água então fica. Ou um sistema, né, de prensagem de lodo, que vou dar um exemplo, né? Esse próprio sólido ele sedimenta e ele fica um lodo. Aparentemente parece que é uma grande partícula, mas ali a gente tem um pouco a própria água acaba servindo como uma lente. Então o tamanho da partícula representa ser maior do que de fato ele é, mas ele não tem uma estrutura, né, que tenha uma certa corpo, né? Então é muito frágil. Então, normalmente, esse lodo tu precisa desaguar ele. Então, tem equipamentos, por exemplo, que tu utiliza, que são os filtros prensa, onde o objetivo é compactar esse lodo. Então, aqui, por exemplo, é um filtro prensa de uma vinícola, onde aqui tu tem o lodo, né, resultante do tratamento do efluente. Então, esse lodo é prensado e desaguado aqui, né, onde essa torta aqui vai ser classificada como um resíduo sólido. Dependendo do tipo de resíduo, ele pode ser, tipo aqui uma vinícola, isso aqui vai ser rico em matéria orgânica, então é sujeito à compostagem. Então, tem aplicações, né? Outra forma também de se tratar a água, né? Depois de tu coagular ela, ao invés de tu sedimentar, que é o mais natural, né? Tu fazer com que a partícula adquira peso e ela decante, né? Por ter uma massa específica maior do que a água. Mas também existe a possibilidade de tu realizar a flotação, né? E quando que é importante uma flotação? Um exemplo aqui da Skin Cariol em Itu, lá em São Paulo. Por que eles optaram pela flotação? Porque, por exemplo, eles utilizam a água de captação deles é uma água de um açude, né? Eles têm um grande açude e tem muita vegetação no entorno. Então, tu tem muita matéria orgânica nessa água, né? E a matéria orgânica, principalmente no decantador, ela tende, né, a entrar em um estado de decomposição natural. E isso faz com que tu tenha muito problema de flotação, né, desse material. Então, para resolver esse problema, lá em Itu, eles implantaram um sistema de ar dissolvido, né, para o tratamento de água, onde a gente vê aqui o lodo, em vez de ser decantado, ele tem incorporação de ar e essas microbolhas fazem com que esse lodo fique, então, mais leve e ele flote. E um exemplo, né, disso sendo aplicado, né, por exemplo, em mineração, que a gente tem aqui, né, na mineração do cobre, tu utiliza aditivos, né, na rocha moída, e esses aditivos eles têm uma densidade menor do que o minério, que tende a sedimentar, e por flotação tu remove, né, essa espuma que ela vai ser rica em cobre. Então, um exemplo desse processo de flotação na mineração, tu, por exemplo, tá, tu tem um minério de cobre com 0,5, né, raramente ele vai ter 1% de cobre, né, na sua composição. Então, tu tem um percentual baixíssimo. E através de um processo desse, tu consegue aumentar para 3%, 4%, até 5% a quantidade de cobre nessa espuma. E, obviamente, que daí tu vai passar por processos, então, de purificação,
E essa purificação vai fazer com que esse cobre fique cada vez mais concentrado. Aqui, no caso, lá em Caraíba, na Bahia, eles pegam essa espuma aqui e fazem o tratamento com ácido dessa espuma. Daí tu converte, então, com ácido sulfúrico, tu converte o cobre em sulfato de cobre, azulzinho, todo mundo conhece, né? E depois, por eletrólise, né, por um processo eletrolítico, eles conseguem, então, retirar o cobre na forma de metal, daí, né, por um processo oxirredutivo. Né, então, eles conseguem, então, fornecer os elétrons suficientes no cobre presente na solução de sulfato de cobre para formar, então, os lingotes de cobre. Bem, bem interessante. Um exemplo, né, de como fica lá, a gente vê o material mais flotado é rico em cobre e o minério mais denso ele acaba, então, sedimentando. Né? Exemplos aqui de aplicação de filtração a vácuo, né? Então, exemplos aí de vários filtradores, um exemplo de um moinho de bolas, né? Das peneiras para realizar a separação e verificar qual é a granulometria média que nós temos das partículas oriundas do processo de moagem. Então, aqui a gente tem para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o diâmetro disso aqui é em torno de uns 5 metros, de 5 a 6 metros, né? Aqui tem uma lata de tinta, ó, de 20 litros, só para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Da diferença de tamanho. E aqui no caso, aqui dentro tem esferas. Claro que esse daqui é um moinho de bolas de laboratório e esse aqui é um moinho de bolas industrial, né? Então, mas qual é o foco? É tu colocar o minério junto com esferas que tem uma dureza superior à do minério e isso fica girando, né? E digamos, as esferas em diferentes tamanhos vão chocando com essas partículas até que elas adquiram um tamanho X. E, obviamente, que para que a gente consiga extrair melhor o cobre, é importante que a gente avalie essa granulometria. Né? Então, aqui é um exemplo de como se faz essa avaliação. Né? Outro exemplo de aplicação da flotação, daí... Alguém falou alguma coisa? Não? Outro exemplo de flotação, né? Muito aplicável, é principalmente em frigoríficos, né? Ou seja, em efluentes industriais onde tu tenha muita gordura presente no efluente, né? Então, assim, para te fazer essa remoção dessa gordura e de todos os sólidos que ali estão, de alguma forma, na forma de um coloide, então tu dosa um coagulante, esse coagulante separa, mas, como tem muita gordura, a tendência da gordura é subir. Por quê? Porque a gordura ela é menos densa do que a água, né? Então, acaba que tu, promovendo um processo de flotação, né, tu, então, promove a subida não só das partículas, mas também do óleo. E aqui tu vê aqui tu tem um sistema de homogeneização, daí tu tem uma calha de filtração, onde tu remove sólidos grosseiros, um tanque de equalização, que daí vai para o flotador, daí tu vai ter a água mais clarificada, e aqui tu tem a separação do lodo. E daí esse lodo que sai, por exemplo, é um lodo rico em água. Mesmo parece algo sólido, mas tu não consegue pegar. Então tu precisa desaguar esse lodo. Para quê? Para ele reduzir volume, reduzir peso. Então, um exemplo disso é uma centrífuga. Né? Daí tem diferentes tipos de centrífugas. Tem centrífugas que só separam a água dos sólidos, mas a gente pode também, por exemplo, como tem muito óleo, muita gordura nesse tipo de efluente de frigorífico, tu pode ter um que eles chamam de tridecanter, né? Que tu vai separar sólido, água e óleo.
né? E tu faz tudo isso através do uso da força centrípeta, né? Então, tu vai centrifugar essa mistura e pela força centrípeta tu vai separar, então, o óleo, que vai ser menos denso, ele vai ficar no meio, depois vai ser a água e, por último, tu vai ter o sólido. Então, o sólido vai ser jogado na parede. Então, por essa diferença, tu vai ter esse raio que vai do óleo, água, até. E é bem interessante, nós vamos estudar isso ao longo, então, do nosso semestre. Uma vista, né? Então, aqui a gente enxerga grandes tanques, né? Aqui nós temos filtros, por exemplo, horizontais, e aqui o que tem dentro do filtro, né? Então, diferentes granulometrias, né, de cascalhos, areias e até o antracito, que é um carvão mineral. O intuito do antracito não é remover matéria orgânica, como o carvão ativado, mas sim ele ajuda na clarificação. Tá? É que diferentes elementos, diferentes tamanhos, é bem bacana. Então, só para a gente ter uma ideia, né, dos componentes presentes aí num filtro. Osmose, né? Então, osmose inversa, né? Muitas vezes chamado de osmose reversa, né? Mas por que o inversa, né? Por quê? Porque tu usa a pressão osmótica no sentido inverso, né? Ao normal sempre vai do menos concentrado para o mais. Então, esse é o fluxo osmótico normal. Então, o foco aqui qual é? É tu inverter isso. Então, tu faz com que o que está concentrado fique mais concentrado e do outro lado tu fique com a água purificada. Só que para isso tu precisa usar pressão. Então, a força motriz do processo de osmose é o uso da pressão. Então, o que tu vai ter? Tu vai ter um lado que vai estar saindo a água purificada e do outro que tu vai estar retirando o rejeito, né? Então, aqui no meio nós temos então a retirada de água, né? E no extremo aqui nós temos o rejeito. Então, tudo isso vem por meio de um processo de bombeamento. Então, tu vai ter imaginem que aqui dentro desses cilindros tu vai ter, por exemplo, o filtro, que é um cartucho, e esse líquido ele tem que entrar por esse cartucho e sair como se fosse ali o grafite no meio. Então, esse que é o intuito. A água ela vai girando, né, e automaticamente ela vai entrando aos poucos e saindo pelo meio. Daí tu tem diferentes estágios, né? Então, uma forma para te avaliar, por exemplo, porque aqui a gente utiliza osmose, e isso vejam, a gente está removendo partículas. Só que aqui nós estamos falando partículas que vão estar menores do que as medidas nanométricas, né? Por quê? Porque a gente está falando da remoção de íons, né? E é muito interessante, por quê? Porque aqui a gente não está mais preocupado em remover um pedregulho ou remover um coloide, né, ou um coágulo. Aqui a gente está preocupado em remover os íons, que vão ser partículas minúsculas. E essas membranas, então, elas têm essa capacidade, então, de remover, de dessalinizar a água. Obviamente que, num primeiro momento, tu usa uma gramatura maior para, num segundo momento, ter uma gramatura menor. Então, tu baixa, sei lá, uma água vem com uma condutividade de 300, e daí tu baixa para 50 e no final tu tira com 12, por exemplo, né? Mas eu preciso zerar essa condutividade, porque a condutividade é uma forma de tu medir o quanto de sal tem na água, ou seja, quanto mais ela conduz, quanto maior for a condutividade dessa água, a capacidade dela conduzir eletricidade maior, então será o teor de íons. Automaticamente, nós teremos uma condição, então, de maior salinidade. Então, uma das grandes ações da osmose, então, é para a desmineralização da água.
E outra aplicação, então, dentro de sólidos, né, é o processo de adsorção, né, onde nós temos aí o carvão, né, como um dos principais aqui atores, não só lá no processo de purificação de água, mas nós podemos utilizar o carvão, né, como suporte para metais catalisadores. Então, aqui a gente tem um exemplo aí, né, onde a gente aplica, por exemplo, metais como paládio, como platina, que são metais utilizados em processos, então, de catálise, né, no processo de polimerização, onde esses metais vão ser adsorvidos, vão estar no meio do carvão, que vai ser o meio catalítico, que vai ser o meio, né, onde o catalisador vai estar inserido. Então, onde é que se aplicam esses tipos de carvão ativados ricos em metais preciosos para o processo catalítico? Aqui, paládio, platina, irídio, rutênio, ouro, ródio, e isso é aplicado para quê? Para hidrogenação, redução do tipo aquilação ou aminação, reação de carbono, oxigênio, nitrogênio, quebra, né, da ligação carbono, oxigênio ou nitrogênio, a hidroalogenação, a oxidação, dehidrogenação, eletrocatálise e assim por diante. Diferentes aplicações. Uma das grandes aplicações é no processo, por exemplo, de hidrogenação, né? Daí pode pegar aí, onde óleos vegetais são convertidos a gordura vegetal, que é as margarinas aí que a gente come, por exemplo, né? Então, aquela margarina, ela vira, né, aquela gordura vegetal de processo de hidrogenação. E essa hidrogenação, por exemplo, precisa de um catalisador, a exemplo da platina, né? Então, onde é que vai estar essa platina? Ela vai estar dentro de um substrato que é, no caso, o carvão. Aqui um exemplo, né, de como um carvão é. Então, nós vamos estudar, entender um pouquinho melhor essas partículas, compreender como é que funciona, né, o processo. Inclusive, nós tivemos aí o ano retrasado uma aluna, e inúmeros trabalhos são feitos aqui dentro da UBRA, né, principalmente na engenharia ambiental, onde envolve o processo de ativação do carvão, né? Então, qualquer carvão, qualquer material carbônico, rico em carbono, uma casca de banana, né, uma madeira, qualquer material, uma vez cortado e carbonizado, né, parcialmente, uma queima incompleta, ele pode ser, então, macerado ou não, depende do tamanho da partícula que tu vai definir, mas ele pode ser ativado com lavagens ácidas ou com lavagens alcalinas, né? E esse processo de ativação permite com que ele adquira propriedades, por exemplo, para ser utilizado como meio para catalisadores ou para meio como retenção de matéria orgânica, e assim por diante. Processo de secagem, né, a exemplo do spray dry, onde aqui o que nós vamos ter, os equipamentos, um ciclone total, né, um ciclone que vai ser um equipamento então, para separação de partículas sólidas, porque essa atomização ela se dá com pressão, calor e fluxo de ar. Só que nós vamos ter partículas sólidas suspensas nesse ar, e a gente não pode perder essas partículas. A gente vai precisar de meios para retenção dessas partículas. Aqui um exemplo. É bacana, o professor sempre coloca o link que, fiquei interessado, quero ver um pouquinho mais. Aí tu acessa o link ali e pode... Coagulação, floculação, mesma coisa. Uso de diferentes produtos, né?
troca iônica, né? Então, qual é a diferença da troca iônica? A troca iônica, lá como eu falei, a osmose, ela retém sais. A troca iônica também retém, só que de uma forma diferente. Aqui nós vamos... Lá a gente tinha um processo de inverter a pressão osmótica, então onde a gente vai ter o quê? Pressão como força motriz. Aqui, quem é a nossa força motriz? Aqui vai ser uma reação química que ocorre, né? Uma reação onde, pela concentração do meio, nós vamos ter troca de íons. Então, nós vamos ter uma resina catiônica que, por uma condição de concentração do meio, a gente consegue tirar todos os metais, todos os cátions no polo ativo, no centro ativo da resina, substituindo ele por H+, por ácido, né? Então, a gente satura essa resina com ácido, remove todos os metais e troca tudo por H+. E a aniônica, tu faz a mesma coisa. Né? Os centros ativos da resina, tu satura ela com soda e daí tu substitui todos os ânions, cloreto, sulfato, principalmente cloreto, sulfato, né? Que mais que a gente vai ter? Cloreto, sulfato, carbonatos, bicarbonatos. Então, tu vai tirar esses ânions e vai trocar com a hidroxila. Né? Então, qual vai ser o resultado de um processo, né, de desmineralização por troca iônica? Então, tu vai ter a água mais ou menos entrando neutra. Passou pela resina catiônica, qual vai ser o pH de saída da catiônica? pH ácido. Por quê? Porque trocou cátions por próton, H+. Depois que passa pela aniônica, o que vai acontecer? Os ânions ficam retidos e são trocados por OH-. Só que H+ com OH- resulta em água. Então, é muito interessante esse processo, porque o que é o produto da troca iônica? Água. Moinhos, né? Vamos ver também, né? E onde é que se utilizam os moinhos? Né? Quando a gente precisa, né, diminuir o tamanho das partículas. Então, assim como eu mostrei lá um moinho de bolas, esse moinho ele pode ser também de martelo. Tem vários tipos de moinhos e tudo isso vai depender da resistência do material, né, ao choque. Então, dependendo da resistência, vou te dar um exemplo. Um moinho martelo desses, se eu jogar borracha ali dentro, eu não vou conseguir moer. Né? Por quê? Porque a borracha ela vai ter uma característica, né, que ela vai absorver o impacto. Então, eu preciso de um outro tipo de moinho. Talvez o moinho onde ocorra uma maceração, ocorra um tipo diferente de quebra da partícula, né? Seja por meio de rasgamento, seja por meio de outras características. Claro que eu também posso mudar as características físicas do material alterando a temperatura. Né? Então, uma borracha, por exemplo, ela não pode ser moída no moinho de martelo? Pode, desde que ela passe por uma criogenia antes. Né? Então, se eu baixar a temperatura da borracha a tal ponto que ela se torne abaixo da sua TG, ela vira um vidro, né? De tão fria que ela está, com o impacto eu consigo quebrar. Né? Exemplos aqui de ciclones, né? Então, ciclones caseiros, então aqui um videozinho mostrando o funcionamento, feito aí com garrafinhas PET, bem bacana. E agora, então, vamos aí colocar mão à massa. Então, solicito que vocês façam a leitura complementar do capítulo 6 do Cremasco, tá? Onde esse conteúdo ele está bem explorado ali. Tá? Então, nós temos aqui o link aí da plataforma, certo? Então, bem tranquilinho. Tá? Então, a partícula,
tá? Ela vai ter uma porosidade. Então, essa porosidade da partícula ela vai ser caracterizada pelo tipo de material. Vou te dar um exemplo. Basalto tem uma porosidade. Né? Eu digo basalto porque todo mundo já viu uma calçada de basalto, aquela pedra negra, aquela pedra escura. Mas tu pode também ter, ao invés de basalto, tu pode ter uma feita com pedra grés, né? Que é aquela pedra utilizada, por exemplo, para fazer muita fundação de casa, já que ela é muito mais porosa. Então, a porosidade é a capacidade, né, dessa partícula apresentar vazios, ou seja, apresentar espaço para absorver um líquido ou um fluido. Um exemplo, o petróleo ele não está em grandes buracos vazios debaixo da terra, né? Ele está permeando pedra porosa, rocha porosa, água subterrânea de igual forma. Mas, dependendo do tipo de material, nós vamos ter diferentes tipos de porosidades. E aqui é um exemplo, né, de uma visualização microscópica, né, de porosidades. Então, porosidades nada mais são do que a presença de interstícios, né, ou seja, espaços vazios. Então, aqui a gente tem vários exemplos, né? Então, por exemplo, um carvão ativado, ele é formado por partículas que apresentam porosidade. Então, nós classificamos essa porosidade de diferentes formas. Aqui pode ser um poro aberto, um poro fechado, um poro tipo gaiola. Então, tem algumas classificações. Um poro de transporte, que passa de ponto a ponto, né? E essa porosidade, ela é importante, né? Nós entendemos e conhecemos, principalmente, né, quando a gente trabalha com certas áreas da engenharia, né? Por exemplo, eu quero utilizar carvão para colocar, por exemplo, metais preciosos no meio dele, ou seja, metais que vão ser utilizados como catalisadores em polimerização, no processo de polimerização do polietileno, por exemplo. Não vai ser o carvão, vou usar outro tipo de material, vou usar um material que tem uma característica, parece que cerâmica, né? Fugiu o nome agora, não é diatomácea, daqui a pouco eu me lembro, mas peraí, daqui a pouco eu lembro, tá? Então aqui mostra que essas partículas aí também, né, à medida que a gente vai tendo ocupação, a gente vai se saturando e, obviamente, essa saturação sempre vai ocorrer nos espaços vazios, porque onde está preenchido não vai ter saturação. Né? Então, a porosidade é a medida da fração de espaço vazio de uma partícula ou de um aglomerado de partículas. Qualquer material através do qual é possível encontrar uma passagem contínua de um lado para o outro destes. O objeto geralmente é poroso. Tá? Aqui, vários exemplos aí, né, de porosidades. Aqui já a gente vê aqui uma rocha ígnea, que eu falei, um basalto, pouco poroso, baixa porosidade. Uma pepita de cobre, baixa porosidade. Porém, uma lã de rocha, alta porosidade. E aqui a gente tem diferentes tipos de rocha e suas características em termos de porosidade. O exemplo dos reservatórios. E esses poros, dependendo do tamanho deles, eles vão ter diferentes classificações: macroporos, mesoporos, microporos e ultramicroporos. Tudo medidas em nanômetros. Esse material 1 que o professor disponibilizou para vocês, ele é muito interessante, porque ele traz, né, por exemplo,
como se avalia uma outra propriedade das partículas, que é a massa específica. Ou seja, o quanto de massa ela concentra com relação ao volume. Daí mostra a técnica de como isso se faz, de como pode ser feito. Então, para medidas de massa específica, nós podemos, por exemplo, daí vocês vão ver que no material o professor colocou isso no capítulo 1, tem lá apresentado para vocês medirem, né, obterem uma massa específica de uma partícula, seja por meio de balão volumétrico, que a gente precisa ter um volume conhecido para que a gente possa estar realizando esse ensaio, ou via piquenômetro. Piquenômetro é o mais clássico. Mas, por exemplo, eu trabalho no laboratório tal e não tenho disponível piquenômetro, mas eu tenho disponível balão volumétrico. Então, você pode avaliar, por exemplo, né, a massa específica, ou obter a massa específica por meio do uso de um balão. Então, aqui mostra bem isso, como é que faz as etapas. Então, primeiro define o volume correto e associa, veja, aí associa volume com... Só um minutinho, pessoal. Meu piá faz judô e eles foram para a academia agora. E eu tenho uma cachorrinha aqui que fica querendo eles, né? Mas agora não posso. Então, primeiro a gente tem que definir o volume, daí a gente pega uma suspensão, né, do sólido que a gente quer avaliar, né? Ou pega uma suspensão, ou pega o sólido propriamente dito, acrescenta uma massa conhecida, né, e obtém, né, a massa com o sólido. E em cima disso, a gente consegue, então, determinar a massa específica do sólido ali dentro. Da mesma forma, o piquenômetro, né, também pode ser utilizado. Então, falamos sobre porosidade, falamos sobre determinação da massa específica, mas também precisamos entender que as partículas vão ter também um formato, que é o que a gente chama de morfologia dessas partículas. Então, como é que ela é? Ela é cilíndrica? Não é cilíndrica, não, desculpa. Ela é esférica, né? Ela é semelhante a um grão de arroz? Ou ela é semelhante a um cubo? Como é essa partícula? Então, em cima dessa dimensão, né, que normalmente é definida por A, B e C, então a gente vê a dimensão maior, a dimensão menor e a intermediária, e dessa forma, segundo Mello, a gente pode então definir mais ou menos as características dessa partícula. E a gente vai ter diferentes, né, definições, mutangulosa, angulosa, e a gente percebe, quando a gente olha uma partícula com mais cuidado, né? Por exemplo, pega uma amostra de areia ou uma amostra de concreto, a gente começa a perceber isso. Pô, realmente, ela é mais arredondada, tem certos materiais que são mais arredondados, tem outros que são mais, né, angulosos e assim por diante. E a gente vai tendo mais ou menos um comparativo visual, onde a gente define, né, quais são as características dessa partícula. Mas como que a gente vai trabalhar isso na teoria? Sempre tentando aproximar a partícula de uma condição uma condição ideal, que é a esfericidade. Então, a gente sempre vai tentar associar a partícula a uma esfera. Tá? Então, por isso que a gente tem muito dessa questão de alta e baixa esfericidade. Tá? Então, conforme essas características, né, nós vamos ter partículas definidas como circulares, angulares ou, né, compridas. Então, vários exemplos, né, de aplicação, visualização da morfologia. E no capítulo 6.1 do Cremaço tem um exercício que é o que o professor vai querer que lá depois vocês tentem fazer. Então, ele fala, né, sobre uma amostra, né, que tem um número X de grãos, e esse número X de grãos, então, é utilizado para determinação da massa específica em piquenômetro.
Então, é dado o passo a passo, desde como se define a massa específica até como definir, né, qual vai ser a esfericidade dessa partícula. Ou seja, um grão de arroz, em termos percentual, ele é quão esférico. Tá? Então, aqui a gente vai ter diferentes aplicações de exercício, né, onde tem o passo a passo no cremasco, que na aula de hoje o professor está apresentando para vocês, e na próxima aula, após vocês exercitarem, nós iremos, então, fazer a resolução em aula, tá? Bom, tendo compreendido que a partícula, então, ela vai ter poros, que a partícula vai ter, né, morfologia, tá? Que essa partícula, né, ela vai ter uma massa específica, nós chegamos, então, no ponto onde as operações unitárias vão entrar para especificar essas partículas. Então, a compreensão de que estas partículas podem mudar de tamanho é o nosso foco nesse segundo ponto da aula. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós iremos apresentar, né, equipamentos utilizados para separar as partículas conforme o tamanho delas. Né? E dependendo do tamanho, quanto maiores elas forem, mais fácil vai ser uma peneiração, uma sedimentação, uma microscopia e assim por diante. Então, aqui são tudo técnicas utilizadas, por exemplo, né, para, né, separar essas partículas. Parou. Então, como avaliar essas partículas? Uma vez, então, a gente passou, a gente sabe, né, aplicou uma técnica, e agora eu tenho uma amostra de areia, eu quero saber qual é a granulometria dela. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu faço isso, então, através, por exemplo, do uso de peneiras. Então, aqui eu tenho um exemplo, um equipamento, né, uma base vibratória com diferentes tamanhos com diferentes tamanhos. Parou. Sai daí. E à medida que esse material vai tendo um tamanho menor que o poro da peneira, ele vai passando. Então, nessa peneira vibratória, nós vamos ter do menor espaçamento, né, até o maior espaçamento. Então, a gente aqui enxerga bem isso. Então, as partículas... Imagina, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais tudo aqui em cima. Então, tu bota todo esse material aqui em cima. E isso começa a mexer. Então, aqueles que são menor, o menorzinho vai passar por todas, vai ficar no fundo. E à medida que ele vai passando, dependendo do tamanho da partícula, vai ficando retido. E aqui a gente enxerga bem. Tá? Nós definimos a série padrão Tyler, que define por mesh. Então, mesh 10, mesh 20, mesh 200. Então, quanto maior o mesh, menor a dimensão, o diâmetro do fio, que é esse fiozinho. E, obviamente, quanto menor for o tamanho do fio, menor vai ser o buraquinho, a passagemzinha aqui. Então, aqui a gente vai ter lá no cremasco uma relação mesh com o tamanho da partícula, medida em micrômetros. E aí nós vamos para o segundo exercício que nós vamos trabalhar, que é que vocês definir o perfil granulométrico de uma amostra. Né? Então, só para vocês terem uma noção, né, dependendo, sólidos grosseiros, finos, ultra finos, então um sólido grosseiro a gente até mesh 4. Então, mesh 4 aí em torno de 4.750 micrômetros, ou seja, 4,75 milímetros. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é 1 centímetro, né? 1 centímetro, então são 10 milímetros. Então,
aqui é um exemplo, né, em tamanho real de uma parte de um sólido grosseiro. Algo grosseiro. E daí um fino já vai de 4 a 48 mesh, que daí vai de 300 a 4.750 micrômetros, 0,3 milímetros, né? Ó, 1, 2, 3, 0,3, não, 0,3 milímetros, tá aqui, ó, bem pequenininho, até 4, e ultra finos, então, nossa, daí vai até 300 micrômetros. Então, só para nós termos uma ideia, uma dimensão de onde estamos, né, falando, do tamanho dessa partícula. E aqui, então, tem o exercício das peneiras, que o professor disponibilizou para vocês o material 2, que quer que vocês coloquem essas informações lá naquela planilha de Excel, que eu já mais ou menos apresentei. Então, aqui é a mesma coisa. Tem uma amostra de um material onde tu vai avaliar o perfil granulométrico dela. Então, por que é menos 65 e mais 80? Então, reteve 0. Ou seja, né, aqui o XI é o quanto de material ficou retido nessa primeira peneira. Aqui, nessa segunda peneira, e assim por diante. Então, aqui é o percentual. Então, isso quer dizer o quê? Que tu não teve material retido entre o mesh 65 e o mesh 80, ou seja, as partículas foram menores, né, do que o mesh 80, só para você ter uma ideia. Então, o mesh 80 é mais ou menos 180 micrômetros. Então, as partículas, para passarem no mesh 80, elas tinham que ter menos que 180. Porém, entre 80 e 100, ficou retido 1,29%. Isso quer dizer o quê? Que aquelas que não ficaram retidas aqui é porque elas eram ainda menores que mesh 100. Então, só para vocês entenderem, mesh 100 é em torno de 150 micrômetros. Então, quanto maior for o mesh, menor será o tamanho da partícula que passa por ali. Então, aqui vai mostrar exatamente quem é XI, quem é XI minúsculo, XI maiúsculo, né? Então, aqui é o percentual, é o 100% da amostra, então reteve 1,29, a diferença e assim por diante. Então, esta lógica eu quero que vocês compreendam e tentem fazer, observar. De onde é que saiu 212? É a relação diâmetro com mesh. E assim por diante. Então, é esse preenchimento que vocês vão fazer e vocês vão avaliar o perfil granulométrico através de uma distribuição de frequência e uma distribuição cumulativa. Certo? Bom, só para que vocês, então, compreendem, tá? Então, esse exercício está todo ele dentro do material 2, que é a planilhinha de Excel ou do material da planilha lá, que vocês podem utilizar do próprio Google Planilhas. Tá? Então, aqui, leitura parte 1 do nosso livro, então tem mais detalhes aqui. E o TDE é exatamente o que eu falei, exercitar 1, 2 e 3. E todo início de aula seguinte, tem o feedback da aula anterior. Então, por exemplo, hoje o professor passou... Já te passo a palavra, Pedro. O professor, então, deu uma orientação do que nós vamos falar hoje. Passei para vocês a linha do material, uma leitura complementar tanto do cremasco quanto do material que o professor preparou para vocês. E na próxima aula a gente vai fazer a correção de tudo isso, mas primeiro eu quero que vocês tentem se familiarizar, tentem ter uma noção, uma ideia, para que daí na próxima aula a gente possa desenvolver. Fala, meu amigo Pedro. Senhor, está me ouvindo? Claro, perfeitamente.
É que tu passou um link ali do Do livro? da minha biblioteca. Só que a gente não tem acesso à minha biblioteca. Tipo, o pessoal da Tem. engenharia. Ó, quer ver? Eu- Vou te eu tinha- mostrar. Eu tinha falado isso com a Esther semestre passado, e no semestre retrasado eu tinha falado com a Silvia Dani sobre isso, que eles não davam acesso pra gente à minha biblioteca, né? Pedro, Ah, acessa aí o aula agora. Compartilha a tua tela comigo, por favor. tá. Deixa eu compartilhar aqui. Tu sabe o teu CGU? Sim, Tá. tela inteira. É só clicar ali naquela flechinha ali, apresentar agora. Isso. Show. Aí foi. Tá. Tô vendo. Vai no aula, Uhum. vai ali, ó, minha biblioteca, lá embaixo. Aí, clica aí. Agora ali, ó, no usuário, coloca o teu CGU. Na senha, bota o teu CPF, sem ponto, sem traço, sem nada. Não foi. Tu acertou o teu CGU? Sim. O CGU, tem um que é a matrícula e tem outro que é o CGU mesmo, tá? Deixa eu só ver onde é que está o CGU. Só um pouquinho, deixa eu só... Vamos ver aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Vamos lá. Tu nunca conseguiu acessar a biblioteca? Nunca. Tipo, antes, quando eu ia acessar, aparecia mensagem, tipo, tem que falar com o administrador. Aí eu mandei um e-mail para eles e eles me retornaram falando que é só o pessoal do direito, parece, e da saúde, assim, que tem acesso ao minha biblioteca. E o resto... Tá brincando, cara. É, sério. Porque a gente precisava de livro Era um livro lá de modelagem e os professores, até a própria Esther, ela recomendava os livros, Sim, cara. e só que esses livros não tinham na Pearson, só na minha biblioteca, e a gente não tinha acesso. Foram coisas que eu estava falando desde o semestre retrasado, que eu falei para a Silvia Dani, e ela falou que ia ver. Aí não arrumaram. Aí semestre passado eu falei com a Esther de novo, ela falou que ia ver esse negócio e pelo jeito também não tá funcionando. Daí falaram que era só o pessoal do direito, eu acho, e da saúde lá que tinha acesso à minha biblioteca. Tá. Ó, tu tá com a tua tela aberta aí, né? Uhum. Quer que eu feche? Não, fica aberto. Tá. Vai ali, perfil, bem à direita ali em cima, perfil. Tá, esse é o teu CGU, né? Uhum. É. Tá, tu usou ele ali, copiou. Aham. Tá, daí tu colocou ele aí, colou. Agora tu bota o teu CPF de novo, só mais uma vez. Puta vida, caraca, meu. Eu não acredito nisso, cara. Bom, o que dá para fazer, irmão? Eu posso tentar procurar. Ninguém conseguiu acessar, Pamela. Tu nunca conseguiu acessar o Cremasco? Mariane. Nunca? Eu já essa parte aí da biblioteca. Eu falando em microfone fechado não vai dar certo. Tu conseguiu, Eu já Evelyn, acessei acessar? esse semestre passado, mas foi no início do semestre, daí eu salvei o login e nunca mais precisei acessar de novo. Tá. Aí eu já nem lembro como é que eu fiz, mas eu consegui. Eu acho que foi pelo aula, pelo portal. Tem um link que leva. Tentem acessar agora, porque agora eu fiquei extremamente curioso, cara. Eu também eu consegui tive isso a também última ano vez que eu passado. tentei. Até semestre Ano passado eu passado consegui. eu tive um. Tentem acessar agora, tá? Porque Eu não tô no computador, infelizmente agora eu não tô tendo acesso ao computador. Mas ano passado eu tive esse problema de não conseguir acessar. Daí eu também mandei e-mail, mandei atrás, e a menina me disse: não, esse aí só quem tem acesso, realmente, é o pessoal da veterinária, da medicina, da não sei o quê.
E aí ela disse, tu tá acessando no lugar errado, não é aí. Agora eu não sei explicar qual é os passos que ela me deu. Ó, Daí eu acessei uma vez e nunca mais precisei. deixa eu fazer outra coisa. Daqui a pouco, ó, entra na biblioteca, tu tá logado ainda. Vai lá no autoatendimento, daí ali tem, ó, biblioteca virtual. Isso, foi isso que eu fiz agora e deu. Isso. Tem o Cremasco na biblioteca virtual. Tá. Só isso, bota a tua data aí direitinho. Tá. Cara, show, velho. Deu. Foi. Irmão, aumenta aí Bom. para mim enxergar melhor aí. Agora tu escreve ali, ó, Cremasco. Aí, ali embaixo. Isso, pode ser isso, Cremasco. Meu puxo! Tudo certo, cara. Só entra aí agora. Ele tava fazendo que nem eu, Esse tava aqui? tentando acessar outro link. Ali, ó. É o Não, o primeiro. Cremasco do lado ali. Esse Tem aqui? esse aí também, mas esse aqui, ó, Operações Unitárias em Sistemas Particulares. Clica aí. Tá. Já salva na tua biblioteca aí, meu irmão. Tá? Tá. Bom, muito Ô, Sor, bom, cara. Pois não. mas esse aí é tipo bibliografia complementar, né? Não é aquele livro que tu botou lá para nós no aula, é? Isso é complementar, é para vocês. Não, só para saber estudar mesmo. Tipo, esse exemplo que a gente está trabalhando, ele está disponível. Quer ver, ó? Ó, eu vou colocar esse link aqui, ó, para vocês no chat aqui, ó. A Tentem gente já usou entrar. esse livro em outro, eu acho. Tenta entrar nesse link aí, Pedro. Clica no link aí. Já vai direto pro livro. Meu bruxo, deu tudo certo. Então tá, meus amigos, paro por aqui a gravação. Foi. Vou